minha grande aluna. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa, boa noite. Hoje a gente está começando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que bom a gente hoje está começando um novo curso com o nosso amigo Marco, Milagres e Parábolas de Jesus. E é com muita gratidão no coração, Marco, que eu peço a você, então, para começar esse trabalho lindo aí que a gente vai iniciar hoje. Prazer enorme poder falar sobre a vida de Jesus, né? Vamos lá colocar a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Ok? Então vamos lá. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e possa elucidar não só as nossas mentes, mas principalmente os nossos corações, para que possamos adquirir as informações e colocá-las em prática na nossa vida. Eu começo primeiro falando sobre essa capa. Tá? O nome do curso completo é Milagres e Parábolas de Jesus sobre a ótica esotérica. Marco, por que sobre a ótica esotérica? Porque Jesus, toda a vida dele, todos os ensinamentos, todas as 40 parábolas, os 35 milagres, os discursos, os sermões, era sobre a ótica esotérica, que nós só fomos entender muitos milênios depois, quando a gente começou a ter acesso, principalmente no Ocidente, né, ao Bhagavad Gita, ao Srimad Bhagavatam, aos textos e aos sutras budistas, a teosofia, a maçonaria, aos Rosa Cruz, a Golden Dawn. Então, todos esses princípios e praticados nessas ordens, vamos dizer assim, esotéricas, Jesus falou de tudo isso. Só que a grande maioria não consegue entender por quê? Porque o próprio Novo Testamento é muito deturpado. E eu posso te dizer isso, eu tenho mais de 40 tipos de Bíblia aqui. Eu tenho desde a Bíblia normal, católica, né? Eu tenho a Bíblia presbiteriana, eu tenho a Bíblia judaica, eu tenho a Bíblia grega. E quando você começa uma das minhas disciplinas no curso de teologia, chamado Religião Comparada, você começa a ver que houve muita manipulação da Igreja Católica para colocar exatamente o que era mais propício à formação de uma dependência de ida à igreja, de confissão e por aí vai. Tá? A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu vou começar aqui na capa. Tá? Esotérico, com S, significa a união da filosofia, religião e ciência. Então, o que Kardec falou que era o espiritismo, a ótica esotérica já fala isso também há alguns séculos, vamos colocar assim. Tá? Quando é exotérica, com X em vez de S, é só a religião. Então, você vai ver, por exemplo, nos ensinamentos de Jesus, ele praticava a ótica exotérica. Então, para o povão, como está aqui embaixo, ó, ele não tinha como passar conceitos que eram desdobrados a partir de um princípio moral. Então, ele falava mais sobre como as pessoas deveriam proceder na vida, né? Ou seja, eram princípios morais para o bem viver, ok? Você vai reparar que o nome de Jesus, né, em hebraico é Yeshua. Esse nome tem poder, Yeshua. Tá? Aqui eu coloquei o rosto de Jesus para dizer a penetração fluídica do olhar de Jesus modificava pessoas e afastava espíritos obsessores. Só o olhar dele. Tal era a emissão de fluidos, que você sabe que nós emitimos fluidos não só na nossa fala, mas também pelos olhos. Ele praticamente hipnotizava as pessoas, por isso é que eu coloquei o rosto dele. E aqui em cima
tem uma coisa muito interessante que vale a pena a gente ler. Jesus libera sua essência de amor para a humanidade pelo seu exemplo e seus ensinamentos. Porém, para aproveitarmos, devemos nos esforçar para a nossa transformação moral. É o que a gente chama de reforma íntima. Devemos crer e devemos ter mérito para conseguir libertar o que vem de dentro de nós. Marco, como assim? Tá? Cristo, Cristó, tem a mesma semântica de formação da palavra de Krishna, que é aquele que é jungido a Deus. Por isso que Jesus era chamado Jesus o Cristo, porque ele era jungido a Deus. Por isso ele fala, eu e o Pai somos um. Tá? Aquilo não era uma manifestação de superego dele, não. Tá? Então, essa frase aqui que nós, né, são mediúnica, eu achei muito bonita, eu achei interessante colocar aqui. E outra coisa muito interessante é você entender isso aqui. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. E para fomentar e corroborar com essas 3 frasezinhas, Isaías, no capítulo 7, no versículo 9, fala uma coisa fantástica, né, sobre esse poder da fé. Se não crerdes, não entendereis. Ou seja, e crer é o conceito de fé. E fé, do latim, é fides. Se eu recuar um pouco mais no grego, é psotes. E no latim e no português, fé é um substantivo. Precisa de um verbo para ter sentido. Né? Porém, no grego, psotes não é um substantivo, é um verbo. E se é verbo, indicação. Qual é a ação necessária para a fé? É a ideoplastia, ou seja, você mentalizar o que você pede. E a partir do momento que acredita que o que você está pedindo já está se concretizando. E esse é o chamado efeito Isaías, que o Greg Braden, com muita propriedade, um excelente, maravilhoso cientista, escreveu nesse livrinho, né, chamado Efeito Isaías. Tá? Tudo isso que eu falei é a representação do que está nesta capa. Então, vamos começar hoje falando de basicamente 3 coisas. Primeiro, vamos falar do cronograma do curso e a defesa de Jesus sobre a ótica teológica. E vamos falar dos milagres de Jesus, do milagre 1 ao milagre 7. Essa numeração foi feita através da planilha que eu já disponibilizei para vocês no WhatsApp do grupo, porém, ela consta também neste material, ok? Vamos começar, então. Bom, cronograma do curso, aqui está exatamente, né, os dias e um encontro por mês, onde nós vamos ter 5 aulas sobre os milagres de Jesus e 4 aulas sobre as parábolas. Tá? Só para você lembrar, milagres por aula, e nas parábolas serão 10 parábolas por aula. Então, o tempo é curto. Por isso é que eu preciso que vocês leiam sempre a referência que eu coloco aqui para vocês. Logo aí nos próximos 2 slides você vai ver. Vamos primeiro entender os milagres, né, que são citados no Novo Testamento. Como eu falei para vocês, o Novo Testamento, né, foi escrito entre o ano 70 e o ano 100. Tá? Desde Mateus até João, né, foram em torno de 30 anos, ou seja, depois da morte, né, querido mestre, 70 anos depois é que começaram a escrever sobre eles. Né? E aqueles que escreveram eram judeus, exceto Lucas, que era grego. Tá? E era o mais, vamos dizer assim, instruído de todos. Vamos lá, então. Algumas observações no estudo dos livros canônicos do Novo Testamento sobre os milagres de Jesus. Muitos dos fatos narrados em um evangelista, né, são 4, né, são repetidos por outros. Tração ou acréscimo.
caracterizando uma hermenêutica de fé. Hermenêutica é a forma de você ver um determinado fato. Então, por exemplo, que a visão de João era muito mais de Mateus. Lucas, de todos os evangelistas, é o mais correto. Né? Ele tinha um nível de instrução superior, bem superior aos demais evangelistas. Então, sob a ótica teológica, Lucas é o mais completo. Porém, sobre a ótica profética e espiritual, João é o mais completo. E só para lembrar a vocês, João, entre várias encarnações à frente, esse João evangelista, se torna Kardec, que posteriormente se torna Chico Xavier. Se você está achando estranho o que eu estou falando, leia o livro do Carlos Bacelli sobre a entrevista que ele tem com Geraldinho e sobre os estudos que ele apresenta no livro Muitas Vidas de Chico Xavier. Tá? Então, essa hermenêutica de fé é comum nos 4 evangelísticos. O Novo Testamento descreve 35 milagres de Jesus, 21 em Mateus e Lucas, 18 em Marcos, dos quais 10 repetem Mateus e Lucas, 9 em João, sendo que em João apenas 6 não são citados em nenhum outro. Ou seja, João escreveu determinados milagres, como, por exemplo, a transformação da água em vinho, que só tem no Evangelho de João, não tem mais em outros. Conseguiu, como a gente falou, pela ótica da hermenêutica, ver os fatos conforme a sua própria vivência e interpretação. Tá? João identifica esses milagres como sinais. Tá? Ele não dizia que era milagre. Os evangelistas nunca se referem aos milagres de Jesus com a palavra terata, que significa prodígios espantosos. Eles empregam a palavra dunamei, que significa ato de poder. Porém, João empregou a palavra semeia, que significa sinal de Deus. É para que a gente possa entender, né? Porque eu estou pedindo para vocês lerem os milagres no Novo Testamento, para vocês entenderem o que é o Novo Testamento. Vale enaltecer que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como sinóticos, ou seja, por um ponto de vista diferente, que é a hermenêutica que eu falei para vocês. E, por último, o Evangelho de João é significativamente diferente dos evangelhos sinóticos, com grandes variações no material, na ênfase teológica e no próprio estilo literário. João, né, o amado, né, o apóstolo amado, segundo o próprio Jesus, é aquele que estava ao pé da cruz, e Jesus fala: mulher, eis teu filho, filho, eis sua mãe. Né? Esse mesmo João que a gente está falando, que posteriormente, né, através de muitas encarnações, acaba dando continuidade à sua missão de evangelizar através de Kardec e, posteriormente, de Chico Xavier. Vamos falar sobre a natureza de Jesus. Ela sempre foi divina e humana. Humana por quê, Marco? Porque ele reencarnou. Ele encarnou entre nós. E divina por quê? Porque ele e o Pai eram um. Ele não tinha mais os corpos superiores que nós temos, por exemplo. Existia uma fusão entre o seu conceito de persona, que é espelhado no campo mental, com o Atman, ou seja, com a vibração, com o conceito de natureza e de gota de Deus que há em cada um de nós. Por isso é que a natureza dele era divina e humana. Essa polêmica que eu estou falando para vocês, ela foi motivo de discussão assim de muitos teólogos durante séculos e séculos, tá? Em todo o Ocidente. Na época, Jesus não era conhecido no Oriente, né? Haviam apenas pequenos comentários. Puxa, existe um
lá no Ocidente, tal, mas ninguém sabia muita coisa. Porém, atualmente, Jesus é reconhecido em todos os credos, de todos os continentes. E por que isso é reconhecido? Porque ele se mostrou de uma autoridade espiritual muito acima de tudo que se conhece. Né? Sobre superioridade espiritual, Jesus mostrou que ele tinha, vamos dizer assim, um nível de consciência muito mais elevado. Tá? E não existe, até hoje, nenhum ser que se aproxime da natureza divina e humana do Mestre Jesus. Além de ter realizado 35 milagres, a grande maioria dos teólogos enaltece esse número aqui. Porém, dependendo do livro ou do tipo de teologia que você vai estudar, você vai ver, um fala que é 38, outro fala que é 37, né? Mas eu prefiro ficar com a consonância e a repetição, né, dos talvez maiores teólogos do planeta, que dizem que foram em torno de 35. Tá? Ele também nos deixou muitos ensinamentos, dos quais 40 parábolas. Muita gente também diz, não foram 40, foram 45, foram 48, né? Eu fico com 40 porque é o número que a maioria dos teólogos que estuda sobre a vida de Jesus acaba tendo consonância. Tá? Ele deixou sermões, entre eles o Sermão do Monte, que eu vou detalhar, né, quando eu falar das parábolas, e alguns discursos também que valem a pena. Todos têm e apresentam um nível de princípio de moralidade para o bem viver. Ok? Então, esses princípios morais, eles estão descritos no Novo Testamento. A Igreja Católica não conseguiu desvirtuar isso. Tá? E os seus ensinamentos, eles têm consonância e corroboram todos os credos esotéricos manifestados no nosso planeta. E aí, indo lá para trás, principalmente o hinduísmo e o budismo, inclusive os da atual época. Caramba, Marco, inclusive os estudos esotéricos da Golden Dawn, tá? Da Rosa Cruz, da maçonaria, da teosofia, entre outros, corroboram os estudos e os ensinamentos de Jesus. Até a Umbanda corrobora. É africana, não é nada disso. A Umbanda é genuinamente brasileira, né? E corroboram. É uma religião crística, é uma religião que tem como princípio todos os ensinamentos de Jesus. Porém, vamos entender agora o problema. O principal e mais importante libertador ensinamento do Mestre não foi devidamente explorado e explicado no Novo Testamento, por questões de interesses políticos e de poder do Império Romano, que forjou um novo conceito de religião. Na época do Cícero, né, que talvez tenha sido o maior filósofo romano, né, ele tinha o conceito de religio, tá? E o religio desdobrava para um outro conceito. Tá? E a religio era o quê? Era reverência, respeito, crença, era ligado a coisas sagradas, coisas divinas. Tá? O que aconteceu? Lactâncio foi contratado pelo imperador romano Constantino, ali pelo ano de 312, mais ou menos, para que ele desse um jeito de alterar esse conceito, que já era, vamos dizer assim, conhecido em Roma, né? Porque ele era originário da Grécia, onde Cícero, que é um grande filósofo, já perpassava isso para todos, mas o imperador romano Constantino, esse conceito antigo, né, de religio que leva para relegere, como Cícero defendia, isso não vai dar certo, porque a mãe de Constantino
já era cristã, ela já tinha se convertido ao cristianismo. E ele prometeu, depois da Batalha de Milvio, né, pela ponte de Milvio, ele viu o cristograma e ele falou assim: olha, eu ganhei a batalha da ponte de Milvio porque eu coloquei ali, né, o símbolo do cristograma nas bandeiras da cavalaria que iriam combate com praticamente o dobro do nível, vamos dizer assim, de exército que ele estaria combatendo ali. Tá? Então ele usa o cristograma, consegue ganhar e diz o seguinte: olha, eu recebi um sinal de Deus. Né? E como a mãe era cristã, ele falou assim: mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa boa aí para esse sinal que eu recebi. Eu vou construir igreja. Ele começa a construir um monte de igreja. Só que para que o cristão fosse para a igreja, aí ele, através do Lactâncio, que era uma pessoa muito inteligente, Lactâncio cria o conceito dizendo que a religião é religare. Ou seja, ele dizia que o cristão, ou qualquer pessoa, está desconectado de Deus. E para que você se religue a Deus, você tem que ir para a igreja. Tá? Então, repara, isso aconteceu, né? Eu botei aqui a data de nascimento e morte de Constantino. Ele nasceu em 272 depois de Cristo e morreu em 337 depois de Cristo. E você vai ver que no ano seu exatamente o filósofo que falava que não era religare, não. Tá? Ele dizia que era relegere, baseado no conceito de relígio. Tá? Então, esse filósofo, tá, que é o historiador, advogado brilhante, Romano Cícero, nasceu no ano 108 antes de Cristo. Antes de Cristo. E morreu em 45 antes de Cristo ainda. Ele foi educado na Grécia. Ele ficou 10 anos na Grécia, bebendo exatamente da base das crenças filosóficas de Sócrates, Platão e Aristóteles, que dizia que, na realidade, essa releitura, esse relegere, né, levando para o latim, significava uma releitura para o seu interior. Era uma releitura do seu Deus interior. Porque isso, né, se você lembrar, Sócrates tem várias passagens de ensinamento que ele tem no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Então, Sócrates acreditava nisso. Como Platão também foi discípulo de Platão, né, houve uma cadeia aqui, né, de ensinos e crenças que se perpetuaram. Então, na realidade, o que houve foi uma grande manipulação da igreja para este conceito que eu ensinei, acabei de falar para vocês, né? Então, o conceito de religare não é verídico, foi uma manipulação da Igreja Católica na busca de poder e de atrair os cristãos para a consonância do poder romano, evitando o quê? Evitando, né, aquelas guerrinhas que viviam o tempo todo. E no ano de 313, Constantino ele assina um documento, né, o Édito de Milão, que proibia a perseguição dos cristãos. Tá? Muita gente, você vê inclusive isso até no History Channel e às vezes documentos do YouTube, falam uma besteira. Tá? Não foi o imperador romano Constantino que tornou o cristianismo como religião oficial de Roma. Isso foi acontecer no ano de 380 com o imperador Teodósio. Tá? Eu canso de ver no YouTube, até no History Channel já passou isso, dizendo que foi o imperador romano que tornou o cristianismo como igreja. Não foi. Tá? O que Constantino fez foi ele editou, né, o Édito de Milão, era para evitar a perseguição dos cristãos, porque os cristãos eram perseguidos e mortos. Então, Constantino fez, vamos dizer assim, o início, tá, para que o cristianismo fosse aceito como religião, que foi acontecer, né, 62 anos depois, né, 380, pelo imperador. Ok? Então, fica essa dica aí para
de Trento, Concílio de Nicéia, que foram manipulando, né, as palavras de Jesus, não colocando as coisas mais importantes. E a coisa mais importante que eu falei aqui, que não é desdobrada no Novo Testamento, eu poderia resumir numa frase: vós sois deuses, tudo que faço podereis fazer e muito mais. Então, esta frase, tem outras frases, quando eu falar dos ensinamentos de Jesus, a partir da aula 6, eu vou explorar isso com mais propriedade. De Jesus que eu disse agora, ela deixa claro que há um Deus interno. Eu não preciso ir a lugar nenhum, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir para um centro, né? Se eu tenho fé e acredito que existe um Deus interno, e esse Deus ele tem consonância e imanência em todo o cosmo. Ele é imanente em todo o cosmo. Então, o Deus que vibra em mim, vibra em todo o cosmo. Então, nós temos uma ligação direta com o Pai. Nós nunca estivemos separados, como Lactâncio, né, amando de Constantino, tentou passar. Muito importante você entender tudo isso, porque eu vou falar de conceitos de manipulação, né, que a Igreja Católica fez através dos concílios, onde ela tirava frases, né? Daí você vai ver que muito tempo depois, em 1945, na península de Nag Hammadi, eles encontram vários potes onde existiam vários evangelhos, né? E esses evangelhos, às vezes, confrontavam coisas que estão escritas, principalmente dogmas, né, que a Igreja Católica criou. A marginalização da mulher, tá? A gente sabe que Madalena nunca foi prostituta. Madalena era uma discípula, talvez a discípula mais inteligente de Jesus. E existia uma, vamos dizer assim, uma crença entre os judeus, baseado lá no livro da Gênese, lá no início, quando falava de Adão e Eva. Porque, segundo o princípio da Gênese, lá do Antigo Testamento, a primeira esposa de Adão não foi a Eva, foi Lilith. E detalhe, Lilith foi criado no mesmo padrão, ou seja, eles eram iguais. E aí, o que aconteceu? Obviamente, né, os judeus, com muito orgulho, não querendo admitir que a mulher tem as mesmas propriedades espirituais, tem os mesmos dons, tem a mesma importância do sexo masculino, criaram a Eva. E a Eva saiu da onde? Da costela do Adão. Aí você fala assim, isso é uma piada, né? Eles quiseram minimizar, né, o valor da mulher desde a Gênesis, lá no Antigo Testamento, que é o que a gente vê até hoje. Mas a primeira mulher criada, né, segundo os próprios judeus, foi Lilith, e ela tinha a mesma importância de Adão. E aí o que acontece? Lilith foi amaldiçoada pelos judeus, e ela é considerada uma das principais, vamos dizer assim, manifestações satânicas do mundo. Tá? Então, veja como é que o corroborar e a manipulação das coisas vai trazendo a história para nós. Aí você vê até hoje a Igreja Católica, né, principalmente na Idade Média, né, queimava médiuns, né, dizendo que eram bruxas, e não admitia que a mulher pudesse ser sacerdotisa. Tá? Então, a única sacerdotisa que se tornou papa, tá? Tem até uma história maravilhosa dela, foi uma papisa, né? Ela teve que se disfarçar de homem. E aí, quando descobriram, ela foi morta. Tá? Então, você veja como a igreja, né? Isso desde a época da igreja judaica, tá? E a igreja católica deu continuidade. Manipulou não só o Antigo Testamento, como o Novo Testamento. Nós verificamos hoje que existem muitas e muitas manipulações distorcendo o verdadeiro valor do ensino que consta tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Então fica aí essa dica para vocês. Vamos falar sobre os... Segundo diversos estudiosos e pesquisadores em teologia,
Entre eles, eu vou deixar uma coisa clara para vocês. Como tem muita gente que fala sobre esse assunto, tá? Você sempre tem que eleger, isso é uma coisa acadêmica, tá? Eleger um autor para dizer, olha, eu acredito nesse cara aqui, tá? Ah, mas eu já li, eu vi na internet que tem 38 milagres. Olha, eu estou dizendo o seguinte, eu acredito, né? Eu estudei, né, teologia, e eu gostei muito, achei muito verídico e consoante com a doutrina espírita, o que o Rodrigo Silva coloca, tá? Nesse livrinho, A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, da editora Pai. Eu tenho a 4ª edição. Ele coloca os milagres de Jesus. Tá? Então, quais são as características dos milagres que a gente vai ver? São 17 curas físicas, 9 ações sobre a natureza. Marco, o que é ação sobre a natureza? Né? Quando ele acalma, por exemplo, o mar, né? Quando ele está lá com os discípulos, ele estava dormindo, e aí os discípulos acordam ele, mestre, nós vamos afundar, vamos morrer, né? E ele dá uma ordem ao mar, e o mar se acalma, a gente vai explicar isso. São 6 exorcismos e 3, entre aspas, ressurreições. Por que entre aspas, Marco? Porque Jesus nunca trouxe à vida aquele que já estava morto, porque rompe o cordão de prata, tá? E isso é uma lei divina, e Jesus jamais quebrou as leis do Pai. Tá? Então, eles falam que é ressurreição, mas a gente sabe que não é, era um estado de síncope, tá? E outras coisas que a gente vai ver. Então, isso todo, ok? Nos evangelhos sinóticos, a relação da história de Jesus é muito semelhante, mas não exatamente igual. Há milagres que no evangelho aparecem como um só, enquanto no outro aparece sendo 2. Tá? Exemplo, Marco, a pesca milagrosa. Tá? Todo mundo dirá, teve a primeira pesca milagrosa e teve a segunda. Tá? A gente não sabe ao certo, mas pode ser uma repetição, né, do mesmo milagre, segundo o conceito da hermenêutica, por pessoas diferentes. Vamos verificar a tabela dos milagres nos próximos 2 slides, ok? A gente vai ver, vocês receberam isso, está no grupo do WhatsApp, para que vocês possam ver quantos milagres a gente vai trabalhar por aula. Um fato importante, essa lista não contempla tudo o que Jesus realizou, conforme o testemunho final do Evangelho de João. Olha o que João diz. E ainda muitas outras coisas a que Jesus fez, as quais, se forem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Tá? Então, João, capítulo 21, versículo 25. Tá? Então, veja, como eu falei para vocês, o Evangelho de João, ele é o mais teológico, sob a ótica espiritual até. Tá? João tinha uma percepção fantástica, né? Por isso que ele era chamado de, né, o apóstolo amado. Vamos ver os milagres que vocês receberam. Marco, o que é importante para mim? Para você ver quais são os milagres que vão ser abordados em cada aula. Então, em cada aula, eu abordarei 7 milagres. Hoje a gente vai ver a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial romano, a cura do paralítico de Betsaida, a primeira pesca, a libertação do endemoniado, a cura da sogra de Pedro e a purificação do leproso. É óbvio que, para que você leia, porque eu só vou enviar o material após a aula. Por quê? Porque eu estou, entre aspas, forçando você a abrir a Bíblia e ler lá no Novo Testamento o dito milagre. Então, eu faço a citação de todos os milagres, tá? Onde você pode escolher. Por exemplo, esses 3 primeiros só tem João, tá? Mas os outros, por exemplo, a libertação do endemoniado, você encontra em Marcos, em Lucas, né? A cura da sogra, praticamente, né, em todos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não cita. Então, para cada aula, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5, você tem aqui a descrição do milagre e aonde você vai buscar
isso lá no Novo Testamento, ok? Então, isso é um compromisso que vocês estão assumindo aqui nesse momento com o início do curso. Marco, por que você está pedindo isso? Primeiro, para você ter mais contato com o Novo Testamento. É o primeiro objetivo. Segundo, nosso tempo é muito curto, né? 90 minutos não é um tempo, vamos dizer assim, muito bom para a gente trabalhar, por exemplo, 7 milagres. Tá? Mas a gente vai conseguir, e vai conseguir de uma forma bacana. Porém, é necessário que você leia os milagres para que a gente não caia em repetição. Vai ver? São bem curtinhos, né? A citação é bem curtinha, mas tem uns que são grandes. Então, se você já leu ele antecipadamente, você poupa o meu tempo de fazer a leitura completa do milagre. Eu vou direto para a explicação, ok? Para a explicação esotérica, unindo filosofia, né? O que está ali no conceito de religere, de religião, e sob a ótica da ciência esotérica e da ciência física, da ciência material. Ok? Então, em cada aula, você, né, tem essa responsabilidade de ler 7 milagres, e aqui do lado está a citação. Bom, concluindo os milagres de Jesus no Novo Testamento, a gente chega à seguinte conclusão, né? Como já afirmamos no slide 4, os evangelhos sinóticos, em relação à história de Jesus e seus milagres, são muito semelhantes, porém não exatamente iguais, pois existem determinados milagres que só são citados em um ou em outro evangelista. No caso do Evangelho de João, os milagres aparecem na primeira parte e são chamados de sinais. Por isso, muitos teólogos denominam a primeira parte do Evangelho de João como o livro dos sinais. Então, se você ouviu falar, né, isso é comum, por exemplo, em missa da Igreja Católica, né? O padre fala muito assim, ó, no livro dos sinais. Aí quem não conhece fala assim, mas vem cá, que livro é esse? Que evangelista aí? Quem escreveu o livro dos sinais? Tá? O livro dos sinais nada mais é do que a primeira parte do livro de João, ok? Então, visto isso, vamos entender agora o que é um milagre. Milagre é tudo aquilo que o homem não compreende as leis que o regem e como elas funcionam, ou aquilo que contraria as leis conhecidas, que é a ciência material. Sua formação vem de mirare, tá? A formação etimológica, que significa algo admirável, tá? Coisa extraordinária. Então, o conceito de milagre, se você procurar no dicionário, é esse, basicamente. Popularmente, e aí eu vou pegar no livro da Gênesis, no capítulo 3, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. Logo, a ciência faz diariamente milagres aos olhos dos ignorantes. Por quê, Marco? Porque se você não conhece as leis que regem um fenômeno, você vai achar aquilo extraordinário. Mas a partir do momento que você conhece as leis que regem o fenômeno, e é exatamente o que a gente vai fazer aqui nesse curso, você vai entender que não é milagre. Para o Espiritismo não existem milagres. O que existe é a ignorância das leis que regem os fenômenos ditos milagres. Os séculos de ignorância foram fecundados em milagres, porque tudo aquilo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. Isso está escrito, foi passado, codificado pelo nosso querido Kardec, ok? O Espiritismo vem a seu turno realizar aquilo que cada ciência faz em sua chegada, revelar novas leis e explicar, por conseguinte, os fenômenos que derivam dessas leis. Tá? Isso está escrito também no livro da Gênesis, no capítulo 13, no item 4. Aí a gente conclui. Logo, o Espiritismo não credencia e nem acredita em milagres. Ele veio para lançar luz na ignorância humana sobre as coisas sobrenaturais que fogem às explicações da ciência material. É por isso que, né, muitos espíritas, né, o próprio Kardec deixou isso claro, que enquanto a ciência material não se espírita ou a ciência esotérica, tá?
vai sempre faltar alguma coisa, né? E como diria o próprio Einstein, a ciência sem a religião é manca, porém a religião sem a ciência é cega, né? Então você vai ver que isso é real. Outra citação do livro da Gênese, tá? Agora no item 15. Os milagres não são necessários para a glória de Deus. Presta atenção nisso. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de derrogar. E aí, isso se estende também para Jesus. Tá? Em momento nenhum de todos os ensinamentos, de todos os ditos milagres de Jesus, Jesus derrogou as leis do Pai. Então, ele não trouxe ninguém que estava morto de volta à vida. Tá? Aquela pessoa estava com uma síncope, tinha uma catalepsia, né? A gente vai ver com mais detalhes. Ele simplesmente conhecia a natureza humana e sabia de tudo que a gente ainda não sabe. Ok? Então, vamos ver os milagres de Jesus, né? De 1 a 7. E eu coloco aqui exatamente, né, essa imagem, né? Se não crerdes, não entendereis. Isaías, capítulo 7, versículo 9. E, complementando ao que Isaías falou, Santo Agostinho, tá? Nesse livro Trinitate, ele fala uma coisa muito interessante para corroborar o que Isaías falou. A fé procura, o intelecto encontra. Santo Agostinho era brilhante, era um teólogo, vamos dizer assim, de uma inteligência absurda. Tá? Então, ele complementa o que Isaías falou, falando isso. A fé procura, porém o intelecto encontra. Tá? E aí vem a nossa frasezinha: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Vamos ver os milagres, então. Primeiro milagre, e os milagres numerados aqui seguem a sequência da tabela, tá? Do livro que a gente está adotando. E aí eu numerei, eu estou colocando, né, os 35 numerados. Então, o primeiro milagre de Jesus, e realmente foi o primeiro milagre, entre aspas, né, que Jesus foi a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Então, vamos ver aqui, né? Eu vou fazer uma leitura bem rápida, tá? Por isso que eu peço para que vocês leiam, mas essa primeira aula eu vou fazer a leitura. As próximas eu vou só fazer uma espécie de um consolidado e depois explicar sobre a ótica esotérica. Então, vamos lá. Eu peguei, né, João, capítulo 2, do item 1, do versículo 1 ao 11. E ao terceiro dia fizeram da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a hora. Você vê que o Jesus, pela sua, vamos dizer assim, natureza humana, ele também tinha suas dúvidas. Não pense você que ele sabia tudo, não. Ele tinha, então, ele achava que não era a hora ainda. Porém, a sua mãe, altamente evoluído, vindo de outra constelação, Maria veio de Sírios, tá? Encarna no planeta para ser o suporte inicial para Jesus. Jesus foi sempre muito, muito, muito ajudado. Tá? Não existia um mentor de Jesus. O pessoal dizia que ele era médium de Deus, mas existiam vários espíritos de altíssimo padrão vibracional que estavam sempre ali junto de Jesus, o ajudando, porque sabiam que a missão dele seria muito difícil. Então Jesus fala assim: não chegou ainda a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazem tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, então: enchei. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre de cerimônia. É interessante citar que Jesus dá uma espécie de passe. Enquanto ele está, as pessoas estão colocando a água, ele, né, pelo seu mentalismo, que é poderosíssimo, que é o primeiro princípio hermético, ele mentaliza a transformação da água em vinho. E você vai ver que não era necessário, mas a gente explica esotericamente como é que isso pode ter acontecido.
Continuando aqui, né? Versículo 9. E logo que o mestre provou a água feita vinho, não sabendo de onde vinha serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre de cerimônia e, na frente de todos, junto com, né, o esposo ali, o noivo, né? E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, ou seja, as pessoas já estão bêbadas, então trazem o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muita gente diz, tá, alguns teólogos, que na realidade esse, entre aspas, milagre não ocorreu. Tá? Esse conceito, segundo alguns teólogos, era vamos dizer assim, a manifestação de Jesus passando ensinamentos, e ele deixou o melhor ensinamento para o final, ok? Porém, nós estamos trazendo na íntegra o que está escrito no Novo Testamento. Agora vamos à explicação disso aí. Primeiro, né, como a gente falou, foi nas bodas de Canaã. As bodas de Canaã, só para você ter uma ideia, elas duravam uma semana, 2 semanas. Por quê? Porque não tinha avião, né? Não tinha ônibus, não tinha trem para o casamento. Tá? E demoravam. Né? Um chegava logo no primeiro dia, outro chegava no quinto dia. Né? Então, ela demorava um pouco. Só é citado no Evangelho de João, como a gente falou para vocês. É de se estranhar que tamanha demonstração de destreza na manipulação de elementos químicos, transformação da água em vinho, tenha sido citado por apenas um evangelista. Essa é uma opinião nossa. Se ocorreu, como eu falei para vocês, né, tem teólogos que não acreditam que tenha ocorrido, e foi mais, né, uma fala de Jesus, um ensinamento que ele deixou. Se ocorreu, foi uma situação totalmente atípica, pois Jesus, aí vem uma frase da Gênese, tá? Que no capítulo que fala sobre os milagres do Evangelho. Era de uma natureza demais elevada para se deter em efeitos puramente materiais comparado a mágicos e feiticeiros. Olha aí, ó, isso aqui corrobora com o que a gente falou antes. De repente não ocorreu, foi um ensinamento de Jesus, que ele deixou o melhor ensinamento para o final. E foi feita uma espécie de metáfora para explicar isso, e é dessa forma que da Gênese, nesse capítulo 15, que é chamado Os Milagres do Evangelho, no item 47. Sobre a transformação da água em vinho, agora vamos analisar sob a ótica da ciência. Jesus podia, sem nenhuma dificuldade, manipular o fluido cósmico, porque tudo, tá, que você pensa que existe num vinho, ele tem propriedades, né, atômicas, vamos colocar assim, né, no fluido cósmico, porque é a origem de tudo, incorporando-os à água, já que o que diferencia a água do vinho são de 10 a 15% de acréscimos de álcoois, que são 7%, mais 8% de ácidos. Marco, peraí, o que diferencia a água do vinho é isso? É de 10 a 15% de álcoois e 8% de ácidos? Obviamente, Jesus, né, como grande conhecedor, não só da natureza humana, mas de todo, né, o conceito do cosmos, até porque ele estava presente na formação do próprio planeta, ele podia tranquilamente manipular isso, manipular esses fluidos, tá? Transformando esses conceitos químicos. Vejamos ácido na uva. Tá? Vinho vem da uva, né? É o ácido tartárico, é o ácido mais forte, que ele define o pH e dá maior resistência ao ataque bacteriano. Tá? Mas o ácido málico. Então, a uva tem esses dois ácidos, né? O ácido tartárico e o ácido málico. Obviamente, todos, como o conceito, né, de propriedade vem da uva, a uva é uma coisa natural, né, que vem da terra, que foi criada por quem? O princípio básico da criação é o quê? É o fluido cósmico. Jesus podia manipular isso? Podia. Ácidos na fermentação da fruta.
o suecino, o lático, o acético, o subtínico, fórmico, propiônico, carbônico. Esses são os ácidos na fermentação da fruta, ou seja, da uva. E ainda encontramos no vinho açúcares, que é glicose mais frutose, e pequenas quantidades de vitaminas e sais minerais. Repara, todos esses elementos que eu citei aqui, tá? Ou seja, princípio básico, fluido cósmico. Seria possível a alteração do estado químico da água? O problema é que não se trata apenas de acrescentar mais uma ou duas moléculas. Estamos falando de outras propriedades ácidas naturais e produzidas pela fermentação em ação bacteriana. Seria possível, por ação fluídica, produzir esses acréscimos? Se possível, essa mutação de água em vinho seria instantânea? Precisa de ação bacteriana, precisa de fermentação. Então, a gente está questionando para vocês. Ao que nos questiona, né, sobre essas possibilidades, acredito que essa passagem bíblica é metafórica. Estou dando aqui a minha opinião, que na realidade tem consonância com o que Kardec fala. E fazendo reverência, né, a essa possibilidade, a Gênese, nesse capítulo, item 47, tá, nos cita: é mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes dos ensinamentos de Jesus. Lembrando que parábola, né, na matemática, se você lembrar, é uma referência para uma paridade de alguma coisa que ocorre, por exemplo, na vida da pessoa. Ou seja, ela é uma referência de citação para um ensinamento. Tá? Então, eu acredito que essa passagem bíblica, chamada de milagre, né, da transformação da água, ela é muito mais metafórica, e eu corroboro o que Kardec escreve na Gênese. Outra hipótese é: tal fato não ocorreu, conforme descrito no Novo Testamento. E, na realidade, foi uma metáfora utilizada por João para nos ensinar que a ação de Jesus, através de suas palavras, continha bons ensinamentos do início ao fim. Essa hipótese é calcada no que disse o mestre de cerimônias: todos servem, a princípio, o bom vinho, e depois que já beberam, bastante serve, então, o de qualidade inferior. Mas vós reservastes o bom vinho até esta hora. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu acredito que isso tenha sido uma metáfora. Então, esse é o milagre 1, talvez tenha sido o mais comprido de todos que a gente vai abordar aqui. Vamos agora falar do milagre 2, que é a cura do filho do oficial romano. Ok? Então, vamos lá. Segunda vez foi Jesus a Canaã, da Galiléia. Ele saiu, né, das bodas, onde a água fizera vinho, e havia lá, né, um oficial do rei, né, rei romano, né, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse, né, e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial romano: Senhor, desde antes que meu filho morra, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu, ou seja, ele, né, acreditou na palavra de Jesus e partiu. Né? Foi andando, e levou um determinado tempo. Né? E descendo, né, porque ele estava descendo, né, da Judéia para a Galiléia. E descendo, ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara, né, o filho melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu o oficial romano, pois o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu. E toda a sua casa, né, acabou acreditando. Jesus novamente fez este da Judéia
para a Galileia. Vamos entender, né, sob a ótica esotérica, o que aconteceu. Vale enaltecer que essa cura de Jesus se processa à distância. Olha aí, ó. Né? A gente sabe que existem basicamente 5, vamos dizer assim, leis universais dentro do nosso espectro de conhecimento do nosso sistema solar. Bechara, que leis são essas? Que forças interativas, né, são essas? Força eletromagnética, gravitacional, força nuclear, força nuclear fraca e a força de sincronicidade. Nesse caso aqui, a cura à distância é a força de sincronicidade. Nós sabemos que é possível, sim. Hoje, né, nós temos passe à distância. Né? A gente sabe que a gente precisa hoje, por exemplo, eu faço muita cura à distância. Tá? E eu preciso o quê? Do nome completo da pessoa, às vezes da data de nascimento, onde ela está, qual a enfermidade, e às vezes até uma foto. Todos os fluidos, né, de tratamento e, se houver merecimento, a cura, para aquele local. Jesus não precisava disso, Jesus tinha dupla vista. Quando o oficial romano fala para ele, né, meu filho está, Jesus simplesmente se concentra, ele vê o filho lá na casa dele. Né? É o que a gente chama de clarividência. Ele está fora do tempo e do espaço. Ele consegue ver no passado, presente e futuro. Jesus tinha essa clarividência. Então, ele não precisa, né, não precisava de como nós temos que fazer. Tem que ter um retrato, tem que ter o nome completo, tá? Para a gente mentalizar, poder canalizar. Jesus não precisava de nada disso. É possível que o boato sobre o milagre do vinho tenha se espalhado e chegado aos ouvidos do oficial romano, que estava com seu filho adoentado, em perigo de morte. O oficial vai ao encontro de Jesus e suplica a cura para o seu filho. Conhecedor da alma humana e de sua pouca fé, Jesus declara ao oficial que é necessário haver sinais de milagre para que a fé seja restaurada. Então, olha só, Jesus estava até que cura. E como as pessoas, né, são muito, vamos dizer assim, tem muito pouca fé, né, ele sabia que precisava de sinais. Que sinais eram esses? Por exemplo, parar a doença, tá? Para que essa fé seja restaurada. E apenas com o impacto fluídico de sua fala de afirmação, concomitante com o seu mentalismo e ideoplastia poderosa, a cura se faz. Marco, como assim impacto fluídico? Se você nunca ouviu falar, eu vou te dizer o nome de um cientista que fez a sua tese de doutorado, chamado Masaru Emoto, que ele mostra que a nossa fala tem um impacto, tá? Por exemplo, mostra lá o Masaru Emoto no seu estudo, se você encontra, né, na internet, que quando ele falava, por exemplo, nomes que tinham um impacto cultural, vamos dizer, de coisa ruim, né, um palavrão, Hitler, o nome de Hitler, por exemplo, as moléculas se deformavam. Tá? Elas têm, naturalmente, uma formação sextavada, a molécula de água, e quando se falava um palavrão, uma coisa feia, ou então, vou te matar, um exemplo, tá? A molécula deteriorava. Então, esse impacto fluídico, ele existe. As nossas palavras têm poder. Agora, imagina o impacto fluídico da fala de Jesus, afirmando, né? Seu filho já está curado. Isso acontecia. E acontecia, os milagres de Jesus são atemporais, fora do tempo e do espaço, era ao mesmo tempo. Nós, né, e eu falo porque eu trabalho com cura, nós precisamos de um tempo para que aquela energia fluídica chegue até. E, às vezes, a gente ainda pede para que, ao dormir, no desdobramento, o tratamento seja concluído. Mas Jesus não precisava fazer isso. Ele era atemporal, ele era fora do conceito de espaço, não tinha tempo e espaço para ele. A fala dele fazia o impacto fluídico imediatamente. Tá? Então, junto com o seu mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, né? Porque o universo é mental,
Quem já estudou comigo apometria ou o curso de reforma íntima já ouviu falar sobre isso, tá? O mentalismo, ele é o conceito de você conseguir produzir uma imagem, né, através da ideoplastia, exatamente o que você pretende. Então, através do chakra Ajna, né, e do plexo solar, você impulsiona a vontade com o nível de consciência e você consegue fazer isso que Jesus fazia com muita naturalidade. E também pela fé do oficial romano que acreditou em Jesus. Jesus deixa claro que em todos os 35 milagres, ele dizia o quê? Tua fé te curou. Vá e não repita o que te levou à doença. Né? Jesus deixava isso claro. Então, nós sabemos que a fé precisa de ação. A gente já viu o conceito, né, da fé no português é substantivo, no latim é fides, é substantivo. Mas se eu recuar até o grego, ela é verbo. E verbo precisa de ação. A fé que acredita de verdade, tá? A ação do mentalismo de crer e criar ideoplastia que aquilo está acontecendo. Não vai acontecer, está acontecendo naquele momento. Tá? É esse conceito que Jesus ensina, e esse é o conceito do chamado efeito Isaías. Ao chegar em sua casa, o oficial romano constata o quê? Que na hora exata das palavras de Jesus, foi o momento que seu filho foi curado. Moral da história: devemos confiar e crer nas palavras do Mestre, agindo conforme suas orientações que encontramos no Evangelho. Porque que você encontra no Evangelho de Jesus, por mais que os romanos tirassem muitas coisas importantes, mas eles deixaram um conceito de legado sobre o que Jesus ensinou. Não foi tudo, né? Eles manipularam muita coisa, tá? Que a gente está aqui exatamente para distorcer essas manipulações. Mas não podemos descredenciar o Novo Testamento, né? Dizendo que ele não serve. Ele serve sim, tá? E ele é uma base para que a gente possa entender como Jesus agia, ok? Então, o segundo milagre é esse, paralítico de Betsaida. Tá? Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, de Betsaida, o qual tem 5 alpendres, né? 5 poços, né? De pedras tal. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, tá? Ou seja, pessoas que não tinham movimento, né? Das pernas, das mãos e por aí vai, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo, na visão, né, dos romanos, né? Um anjo descia, era o que eles acreditavam, em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ou seja, o anjo tinha que agitar a água e só o primeiro que conseguia a realização do milagre. Tá? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Ali, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse, né, perguntou a ele, você quer ficar bom? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha ao tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, como ele tinha problemas, ele era paralítico, ele não conseguia chegar a tempo. Né? Porque quando a água era agitada, e a gente sabe que essa água era agitada, né, pelos conceitos marítimo de rios e por aí vai, e quando essa água era agitada no poço, que era como se fosse um depósito, né, daquela água que ficava concentrada, quando a água era agitada, o primeiro que entrasse aqui ia estar curado. Jesus disse-lhe então, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Você sabe que o judeu
né, acredita que no sábado não pode fazer nada. No sábado tem que descansar, porque na Bíblia isso é uma mentira atroz, né? Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ou seja, o cara, você não pode ser curado no sábado, tá? E respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma teu leito e anda. E o que fora curado não sabia quem era. Jesus não se identificou, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver uma grande multidão. Jesus era muito discreto, ele fazia as coisas, e ainda não era o momento dele dizer, né, quem era. Depois Jesus encontrou no templo, encontrou, né, um paralítico, já normal andando, e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus, aqui Jesus se apresenta, ele conhece Jesus, curou. E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus, né? Começaram a perseguir ele. E para quê? Para matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Tá? Então, a ignorância atroz, né? Dizendo que Deus tinha descansado no sábado, eles acharam que, né, ninguém poderia fazer nada no sábado porque era dia de descanso, não podia curar, não podia fazer nada. Tá? E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, essa é a passagem de João, capítulo 5, e tem entender e explicar isso. Sobre o paralítico da piscina, né, em Jerusalém, mais um caso de projeção da corrente fluídica de alto padrão vibratório pelo impacto das palavras de Jesus, extinguindo os miasmas e potencializando o influxo nervoso que paralisava o homem doente. Só para lembrar vocês, influxo nervoso nada mais é, ou seja, aquele impulso nervoso que corre, né, pelos nervos, nada mais é do que fluido vital. E Jesus manipula. Então, ele simplesmente, né, através da sua palavra, seu mentalismo, né, e potencializando esse influxo nervoso, porque ele conhecia não só a anatomia, mas todo o sistema vamos dizer, não só do corpo sutil, mas do corpo humano, Jesus conhecia tudo, ele simplesmente acelerou esse influxo, e esse influxo fez o quê? Normalmente, chegar um impulso nervoso para os órgãos necessários, que eram as pernas, para que ele pudesse andar normal. Esse episódio ocorreu no sábado. A ignorância das leis da ciência e das propriedades de águas oriundas fazia com que os judeus acreditassem nas produzidas pelas águas agitadas por um anjo. E o paralítico, há 38 anos, não tinha a menor chance de ser o primeiro a entrar na piscina após a mesma ser agitada. Jesus, conhecedor desta realidade, um dia de sábado, se aproximou cura. Ok? Então, terceiro milagre explicado. Quarto milagre, tá? A primeira peste. E apertando a multidão para ouvir a palavra de Jesus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, entrando num dos barcos, que era o de Simão, que posteriormente vai ser chamado de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco, né, a multidão. Ou seja, Jesus pediu um pouco ali das margens que estavam, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro, né, que era ainda chamado de Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, tá bom, eu vou acreditar, vou lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-lhes as redes, era muito peixe. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira
que quase que o barco afunda, né? Quase que ele vai a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia sido feita. E, de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, aqui foi exatamente da forma, né, que Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, mas o Simão, que vai ser posteriormente chamado de Pedro, dessa forma que eles foram convocados. Marcos, isso aconteceu ali na hora? Não, eles já estavam preparados, né, no mundo espiritual para se tornarem discípulos de Jesus. Jesus os escolheu. Tá? Antes, vamos entender, né, como é que isso aconteceu. Após Jesus adentrar ao barco de Simão Pedro, instruiu os pescadores, bem descrentes pela pesca fracassada, a adentrarem pelas águas. E, em determinado momento, ordena que joguem suas redes do lado direito do barco. Os pescadores conseguem pegar um número incontável de peixes. Tal possibilidade de Jesus caracteriza a sua mediunidade de vidência e de comandar os elementais da água, que são o quê? Os silfos, né? Que podem fazer exatamente isso. Tá? Então, os elementais da água podem aumentar a maré, podem fazer alguma coisa, né, com o próprio fluxo da maré e concentrar peixe. Tá? Então, eles agruparam os peixes num local específico, onde Jesus, né, pelo seu mentalismo, projetou, para que eles lançassem a rede e pegassem lá aquele monte de peixe. Tal passagem da convicção e convocação de Jesus, que ele convocou os três, né? Como nos ensinou Joana de Ângeles, caracteriza que os apóstolos de Jesus já estavam aptos e planejados antes de encarnar. Olha o que eu falei para vocês. Joana de Ângeles, né, corrobora com isso. Com uma polarização de memória em seus campos mentais, fato que oportuniza uma predisposição íntima e um espelhamento mental identificada por Jesus, que deveriam aceitar o convite do Mestre. Então, está aí o quarto, entre aspas, milagre. Quinto milagre, libertação do endemoniado. Eu vou ler apenas um, por causa do horário, né? Nós estamos aí com praticamente 18 minutos para terminar. Então, ao invés de ler, eles são muito próximos. Eu vou ler aqui em Marcos. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Clamou, dizendo: Aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo Deus, Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Jesus deu uma ordem ao obsessor para imediatamente se afastar ali daquele, entre aspas, endemoniado. Então, o espírito imundo convulsionou-se, né, e, clamando com grande voz, saiu dele. Tá? Esse conceito é interessante, se você pegar em Lucas, tá? É a mesma passagem. Né? Que palavra é esta? Eles duvidaram, né? Mas quem é essa pessoa que, né? Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles obedecem. Tá? Então, em Marcos quanto em Lucas, as histórias são bem parecidas, como a gente falou, são sinóticos. Né? Vamos entender. Sobre a liberação deste endemoniado, Jesus apresentou notável autoridade pela sua presença e pelo impacto fluídico de suas palavras. Marcos, Jesus, ele fazia muito isso, né? Pelas palavras dele, ele criava um impacto fluídico, né? Poxa, eu não entendi. Vai na internet e procura Masaru Emoto, né? E a água... doutorado dele, e você vai ver, né, que todos nós temos essa capacidade, né, de alterar moléculas, né, e processos atômicos simplesmente pela crença real de afirmação de nossas palavras.
E Jesus, né, pelo impacto fluídico, produziu um choque no campo áurico desse homem possuído. Tá? Então, a aura, né, que é o somatório de todos os corpos sutis, ela tem o quê? Um padrão vibracional. Quando Jesus fala, né, e dá uma ordem, ele causa um impacto fluídico nas estruturas atômicas do campo mental, do duplo etéreo, né, e do corpo espiritual, e aquilo é, né, vibrado com uma vibração tão... O espírito não aguenta, ele sai imediatamente. Afastavam, obedecendo imediatamente a uma ordem sua, quando não faziam apenas por sentir sua aproximação. Lembra que eu falei logo no início? Só o olhar de Jesus já amedrontava os trevosos, porque tinha uma irradiação fluídica, tá? Que eles entendiam a autoridade só no conceito de olhar e ver, ok? Então está aí a explicação do quinto milagre. Sexto milagre. Vamos pegar aqui o de Lucas, que é o mais completo. Tá? Ora, levantando... É a cura da sogra de Pedro, tá? Que está citado em 3 evangelistas. Vou pegar Lucas aqui. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão Pedro, tá? Pedro, que, né, todo mundo chama. E a sogra de Simão estava tomada e rogaram-lhe por ela, ou seja, eles faziam prece, mas não adiantava nada, tá? Ela continuava com febre. Inclinando, Jesus se aproxima dela, repreendeu a febre, olha só, está escrito. Jesus repreendeu a febre. Febre, não é para você ficar aí, sai daí. E esta o deixou, ela deixou de ter febre. E ela levantou-se normalmente e falou, vou servir alguma coisa para vocês. Puxa, Marco, ótica da ciência esotérica. A medicina sabe que a febre é uma resposta do organismo a agentes infecciosos ou outras ameaças, como vírus, bactérias, fungos e até parasitas. A medicina espiritual nos ensina que, nesses casos, ocorre uma perda de elétrons nos sistemas ou órgãos afetados. Então, quando você está com uma determinada doença, tá? Isso, inclusive, pode levar à morte, você começa a perder elétron naqueles átomos. E os átomos estabilizam as moléculas. E as moléculas sendo desestabilizadas fazem o quê? Né? A morte daquele órgão ou daquele processo de sistema, né, que está sendo afetado. Jesus, ao segurar a mão da sogra de Pedro, né, Jesus segura a mão dela. Olha aqui o desenho mostrando, tá? Dá uma espécie de passe aqui, ó, tá vendo? A figura. Então, Jesus, ao segurar a mão da sogra de Pedro, transfere a ela, pelo seu alto padrão vibracional, uma carga eletromagnética que imediatamente reequilibra a quantidade de células, restabelecendo seu equilíbrio eletromagnético e restaurando a saúde. Marco, eu nunca imaginei, né, esse conceito de explicação. A ciência é que nos dá essa possibilidade, a ciência esotérica e a ciência material, para que a gente possa entender os milagres de Jesus, que a gente consegue hoje, né, consegue explicar sob a ótica científica. O último milagre. Vamos aí bem, conseguimos, né, é uma aula grande, mas conseguimos aí cumprir o tempo. O último milagre é a purificação do leproso, que está escrito em Mateus, botar agora em Mateus. Então, eu fui até agora colocando todos, né, as citações dos evangelistas, e a partir de agora, para as aulas para frente, eu vou pegar o que eu acredito ser vamos dizer assim, o texto do Novo Testamento mais completo. E aqui eu peguei o de Mateus, né, que para mim é o mais completo. Então, Mateus capítulo 8, versículo 2 a 4, diz lá: sucedeu numa localidade que Jesus estava a visitar, que um homem coberto de lepra, ao ver Jesus, prostou-se com o rosto no chão. Se quiseres, podes curar-me? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: sim, quero ser curado. E logo a lepra o deixou. Jesus, então, ordenou-lhe com firmeza:
não fales com ninguém e vai apresentar-te ao sacerdote. Leva contigo a oferta que Moisés estabeleceu para a cura, para que lhe sirva de testemunho. Essa oferta que Moisés ofereceu é a gratidão, né, pela graça alcançada. Apesar das recomendações, seu poder espalhava-se ainda mais. Enormes multidões vinham para ouvir e pregar, né, para ser curado das suas enfermidades. Muitas vezes, porém, dirigia-se para um lugar isolado a fim de orar. Jesus meditava muito, né? Os evangelhos não citam isso porque foi uma manipulação da igreja. Jesus se isolava para meditar e, obviamente, né, sendo um médium poderosíssimo, escutar e conversar com aqueles que sabiam da sua missão. Então, como é que esse leproso foi curado, Marco? Vamos entender. A medicina sabe que a lepra ou a hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. É o nome da bactéria que causa a lepra. Ela é transmitida por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala em contatos próximos e frequentes com doentes que ainda não iniciaram o tratamento, que não existia na época, e estão em fase adiantadas da doença. Jesus, sendo conhecedor da alma humana e de suas possíveis máculas, migradas do campo mental para o corpo físico. Marco, me explica isso antes de continuar. Toda doença que nós temos, na realidade, é resultado de mazelas e defeitos morais ou vícios que nós contraímos em vidas passadas. Então, uma pessoa que tem uma doença, né, o que acontece? Aquele processo que está contido no corpo mental superior, que a pessoa não perde nunca, tá? Jesus tinha campo mental superior, tá? É como se fosse um gravador. Quando vai haver a reencarnação, o que acontece? Esse campo mental superior, ele migra, ou seja, ele perpassa por padrões vibracionais tudo que está ali que tem que ser extinto. Então, ele passa primeiro para o corpo mental inferior, que é a origem no corpo físico, né? Junto com o corpo retirado, porque não se tem acesso ao corpo mental superior, só se tem acesso ao corpo mental inferior, como eu já ensinei isso na apometria, quando a gente faz cura, tá? Essas curas, elas normalmente são kármicas, tá? Então, elas migram do mental superior para o mental inferior, que é até onde a gente consegue processar tratamento, tá? Então, a partir do momento que você entende isso, poxa, Marco, esse conceito de migração desse processo do doente, vamos dizer assim, né, ele é real. Tá? Então, todas as doenças que são manifestadas, né, eles também, quando vai para a ótica física, eles são, vamos dizer assim, vibrados no genoma. É por isso que, em determinados momentos da vida, por exemplo, uma pessoa com 78 anos desenvolve, por exemplo, um câncer. Puxa, mas por quê? Porque aquilo está no genoma dele. Porque é quando, né, os geneticistas espirituais verificaram que deveria ocorrer esse processo migratório para depurar. Nós, a cada encarnação, temos por objetivo depurar nossas mazelas. Ok? Então, cada um, de acordo com a sua própria psique, tem um momento de fazer isso. Tem pessoas que não aguentam, tá? Quando estão doentes, querem até se matar. Tá? E a doença faz parte do quê? Então, quando Jesus, né, vai e toca no leproso, tá? Olha, né, até a figura mostra aqui para vocês, né, o que ele deixa claro? Que ele sabia qual era a origem daquela doença. Né? Então, ele sendo conhecedor da alma humana e de suas possíveis máculas migradas do campo mental para o corpo físico, afirma, ou seja, ele ordena às células
Marco, peraí. É possível você, podemos falar com as nossas células? Sim. Cada célula nossa tem podemos comandar a célula. E Jesus já sabia disso naquela época. Então, ele ordena as células, né, causando um impacto fluídico no campo áurico do doente, como eu já expliquei em outros detalhes. Que ele seja curado e toca o seu rosto. Quando transmite uma carga eletromagnética ao doente, potencializado pelo seu poderoso mentalismo, que destrói e dissipa imediatamente as bactérias que infestavam o homem. Então, peraí, Marco, essa cura se opera por um impacto elétrico emanado não só da ordem, mas principalmente pelo toque de Jesus, onde ele dissipa e destrói as bactérias que infestavam o homem. É desta maneira que ele faz a cura, ok? Então, mais uma cura de Jesus explicada sobre a ótica da ciência. Nota, nos demais milagres explicados nas próximas aulas, né, que é o mês que vem, estarei escolhendo e inserindo apenas uma das citações de um milagre 7 aqui, né? Eram, né, 3 evangelistas, eu escolhi porque eu achei que era o mais completo. Pelo fato deles serem sinóticos, ou seja, são muito parecidos, tá? E o nosso tempo não é grande. Nosso tempo é aquela medida certa para que a gente possa trabalhar bem e explicar como a gente fez nesta aula. Ok, meus irmãos? Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve conosco nessa primeira aula, né? E deixar claro para vocês que é necessário vocês lerem o milagre, né? Os 7 milagres da próxima aula, para que haja o quê? Uma consonância mental, né? De apropriação antecipada do que vai ser falado, tá? É óbvio que a nossa bibliografia básica é a Bíblia Sagrada, né? Ou seja, o Novo Testamento, e a parte complementar que eu, né, cito, que eu explico, são os livros citados nos slides anteriores. Nesse aqui não houve, né, mas em outras aulas haverão. Informações da ciência espiritual e informações da ciência material. Ok, meus irmãos? Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até agora e dizer que muita coisa boa ainda virá nas próximas aulas, explicando detalhes da ciência de como Jesus fazia suas próprias curas. Ok? Então, fiquem na paz de Deus, que o Senhor esteja nos lares de vocês. E não esqueçam, por favor, façam a leitura antecipada, né? Vamos lá, né? A Simone já colocou lá no próprio grupo do WhatsApp, né? Quais são os milagres da próxima aula. Façam a leitura antecipada, né? Não precisa ler todos, né? Porque às vezes um milagre está citado por 3, às vezes até 4, os 4 evangelistas. Escolha um, pelo menos para você entender, para que facilite a nossa vida, né? No conceito de memorização para aproveitamento do ensino do mestre. Ok? Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. E eu consegui exatamente na hora, até com 1 minuto de antecedência. Simone, noite. Beijo, Marco. Um abraço para todos aí. Boa noite. Qualquer dúvida, se tiver qualquer Boa dúvida, noite. Até a próxima. tudo que eu falei, passem a pergunta para a Simone, que ela me passa e eu tenho o maior prazer de responder. Um abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada, Marco. Até logo.